Olá! Olá, boa noite. Boa noite, Amanda. Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo tranquilo. Deixa eu ajeitar minha Que altura aqui. ótimo. Só um segundinho. O som tá Tá bom? Tá tudo certo. bem? Pra mim tá bem, gente. Vão mandando aqui no chat e lembre-se de apertar aqui o aviãozinho aqui embaixo para mandar para todos os seus amigos e trazer mais gente aqui pra live também, tá? Ah, muito bom, muito bom. Convido o pessoal. A gente tem um assunto bom para falar. Eu sou suspeito, mas o assunto é muito bom. Com certeza. Boa noite, Anfios todo e mundo tá chegando. répteis. Os Com anfios e certeza. répteis fascinam. Então, Tiago, tudo ótimo, né? Agora minha cadeira baixou demais. Tá tudo bem agora. Tudo bem, tudo bem. Prazer, É um Amanda. prazer. Eu agradeço você ter aceitado o nosso convite aqui em nome de toda a comissão organizadora do Cenas. Com certeza o papo hoje vai ser bem diverso, bem interessante. Tá, fico feliz com o convite, honrado. Vamos ver se a gente agrega algum conhecimento. Se alguém comenta aí, interage, ensina alguma coisa de volta também, que eu sou eterno aprendiz. Por favor, pessoal, fiquem à vontade. Ainda mais aí do Nordeste, eu não conheço muito bem, não. Se tiver informação de anfíbio e réptil daí, quiser soltar, fiquem à vontade. Com certeza. Vão aqui durante toda a live. Vocês podem mandar perguntas, comentários aqui no nosso chat, que a gente vai selecionar as perguntinhas para ler, tá certo? Então, Tiago, muito prazer. Gostaria que você, primeiramente, começasse se apresentando para o nosso público. Fale um pouco só sobre sua formação. Tudo bem. Bem, eu sou biólogo de coração, de carteirinha, já faz alguns anos. Eu sou capixaba, nasci no Espírito Santo, eu estou aqui no Espírito Santo e formei aqui na faculdade particular, chamada FAESA. E depois que me formei, eu fui morar um ano fora, no Canadá, para aprender inglês e fazer o mestrado e doutorado no Rio de Janeiro. Então foi meio que uma estratégia, um plano que se concretizou. Então eu sou mestre e doutor pelo Museu Nacional, que é da UFRJ, lá no Rio de Janeiro. Morei 9 anos no Rio de Janeiro, me especializando em anfíbios e répteis, né? Eu sou mais especialista de anfíbios, só que tenho um forte pé nos répteis também. Tanto que meu primeiro livro, que eu não vou conseguir mostrar para vocês porque ele virou apoio do tripé, daqui a pouco eu pego outro ali se precisar, foi em répteis, embora minha tese de doutorado e mestrado tenha sido mais com anfíbios. Enfim, é bem equilibrado anfíbios e répteis na minha vida. Então, nessa especialização, chegou um momento que eu fiz um concurso aqui no Espírito Santo, no Instituto Nacional da Mata Atlântica. Era uma vaga temporária de 3 anos. E aí, quando ninguém imaginava, ninguém da minha família imaginava, eu voltei para o Espírito Santo. E agora estou morando aqui e trabalhando aqui com anfíbios e répteis. Falar um pouquinho do projeto que é o Herpeto Capixaba mais para depois. Mas aí eu acabei fundando o Herpeto Capixaba, não sei se alguém que conhece, quem não conhece já segue. Que é um projeto voltado para a conservação dos anfíbios e répteis do Espírito Santo. Conservação e conhecimento. E a gente fala mais um pouquinho disso para depois. Excelente, muito interessante. E o que foi que te encantou, o que foi que te fez te interessar por isso na tua carreira acadêmica? Então, tem uma história longa, mas eu vou encurtar. Foi ao acaso, é como se fosse uma paixão que já estava dentro de mim e eu não sabia. Então, eu fui tentar o vestibular, eu tentei para psicologia. Aí todo mundo fica surpreso, porque meus próprios pais e minha madrinha, na hora que eu falei assim, eu vou tentar psicologia, eles falaram, mas a gente sempre achou que você ia ser biólogo. Biólogo? De onde vocês tiraram isso? E aí, depois que rolou a história longa, que eu vou encurtar, que é simplesmente não passei em psicologia e acabei entrando em biologia, que era minha segunda opção até, inconscientemente eu botei, o que eu vou fazer? Não tem segunda opção. Vou botar biologia. Eu caí na biologia e fui me apaixonando. E nos anfíbios e répteis em si, eu tenho uma tendência a gostar dos bichos que pessoas normais, que não somos nós, porque nós somos normais, pessoal, não gostam. Que é anfíbio, réptil, aranha, escorpião, morcego. Os Eu teria animais não trabalhado com convencionais, assim, né? Exato, perfeito, perfeito. E aí eu trabalharia com algum desses, com certeza. Aí veio, quando chegou a hora do TCC, um amigo meu falou, vamos trabalhar com herpeto? Vamos. Aí eu falei, cobra? Ele, não, cobra eu não gosto muito, para não dizer que ele não tem medo, que ele tem medo. Vamos trabalhar com anfíbios. Eu, tá bom, gosto. Mas aí acabou que eu realizei meus dois sonhos, né? Trabalhar com anfíbios e répteis no final das contas. Foi meio Muito que de paraquedas, interessante. um belo paraquedas, assim. Massa. E o que é que a herpetologia estuda, né, no geral? Você já falou aí que é sobre anfíbios e répteis, mas assim, que áreas tem dentro da herpetologia? Não, eu acho que
biologia é um mundo, né, pessoal? Eu ouso dizer, eu bato na tecla que é a profissão mais importante do mundo por conta das várias ramificações que a gente abraça, né? Que a gente, biólogo, abraça. A herpetologia não é diferente, é um ramo da biologia que tem várias ramificações. Se for montar uma árvore aí, várias árvores conectadas, mas eu não vou falar muito de botânica não, deixa eu voltar para meus exemplos de bicho. Mas na herpetologia a gente pode fazer de tudo, desde trabalho de etnobiologia, etnoherpetologia, né? Para entender por que as serpentes são tão estigmatizadas, por que as pessoas têm medo, falar de trabalhos psicológicos, né? Porque há o medo, né? Repetindo um pouquinho, mas trabalho de saúde, né? Importância médica de serpentes peçonhentas, né? Utilização do tegumento e secreções de anfíbios na farmácia, na medicina, desde estudos de biologia propriamente dita, né, alfa, que é taxonomia, história natural, trabalho de campo, inventário, né, trabalho de consultoria ambiental, né, ver que espécie que tem lá para ver se essa obra pode ser feita ou não. Isso são os exemplos que eu consigo lembrar agora. Aí vai embora. Biologia molecular, toxicologia, enfim, é um mundo, assim. Eu escolhi a área de história natural, que é meio que saber a vida do bicho, e taxonomia, né? De descrever espécie nova, descobrir espécie nova, de organizar as espécies entre elas. É o que é a minha paixão na herpetologia. Muito bom. Então, você poderia falar um pouco sobre o que são os anfíbios, o que são os répteis, quais são as suas principais características para o nosso público? Legal, legal. Eu não sei, vocês podem falar aqui, pessoal, quanto que vocês conhecem os anfíbios e répteis, porque eu fico com medo de começar a falar um beabá e vocês já estão avançados aí. Tem uma galera aqui que está falando aqui, tem umas 3 pessoas falando que queriam ter uma serpente de estimação, que acham massa. Eu posso até falar um pouquinho disso. Eu, pessoal, já tive serpente, hoje eu não crio mais e nem incentivo, mas não acho errado, cada um escolhe, desde que seja legal. Não pode ser animal silvestre, ilegal. Naja é ilegal, acho que todo mundo ouve falar da brincadeira à parte. Enfim, mas procurem, se você quer realmente criar, procure um local legalizado para você adquirir o seu bichinho com licença, com microchip. E, por favor, faça o melhor terrário possível. Eu parei de criar bicho porque eu não conseguia cuidar dele direitinho e nem fazer um terrário que eu gostaria de dar para esse animal. Então, hoje em dia, se eu fosse criar um animal, seria para um estudo, e eu pegaria um quarto da minha casa para ele. Tipo, ia plantar árvore, ia quebrar a parede para botar a luz natural. Enfim, para quem falou que gostaria de criar animais aí. Saludos do México, ó que legal. Inclusive, gente, nós temos uma live aqui com o biólogo Tai, que nós falamos exatamente sobre criação de animais silvestres. E ele fala justamente dessa questão do terrário, que é bem importante. Então, quem quiser, pode voltar lá no vídeo e vai ter umas informações mais abrangentes, né? Perfeito. O biólogo Tai é meu amigo, super recomendo. Não é só porque é meu amigo, não. A cabeça dele, o conhecimento dele, indo demais. Legal. Inclusive, no evento que eu estou organizando de herpetologia, ele vai ser um dos que vai dar um mini curso sobre isso. Para quem quiser, depois, sobre herpetorano. Mas voltando então, né? No meio ambiente, quem são os anfíbios e répteis? Um beabá bem básico, né? Os anfíbios seriam os animais que não têm uma camada protetora, ou seja, uma camada que eu falo é que nem a gente, que tem meio que um pelozinho, né? E umas células mais grossas, mas não tem pena, não tem escama e nem pelo. São os anfíbios. Eles têm esse aspecto mais úmido, embora haja espécies com um corpo mais rugoso. É difícil falar de anfíbio para mim nesse momento, porque tipo assim, a gente sabe tantas exceções que quando eu falo, já começa a falar assim, a pele mais úmida. Já me vem à cabeça um monte de exemplos de espécies de anfíbios que têm a pele mais seca, rugosa, etc. Sim. Mas, enfim, em contrapartida, os répteis já são animais escamados ou com placas ósseas, que foi a adaptação que foi permitindo esses animais a conquistar mais e mais o ambiente terrestre, né? Porque a partir do momento que você tem uma proteção na pele, você não perde a pele por ressecamento, por desidratação. Então, por isso, os anfíbios são animais mais associados ao ambiente aquático. Eles respiram pela pele, mas também tem a grande maioria, né? Tem pulmão, respira pelo pulmão também.
Mas o legal deles, interessante, né? Mais que saber, né? Porque se eu for falar só de o que são os anfíbios, o que são os répteis, características que eles têm em comum, e o que diferencia entre outros, é realmente 3 horas para cada um. Mas eu gosto de colocar qual a importância deles, e ao mesmo tempo eu faço um parênteses que não tem como falar assim, qual a importância. Todos os animais são importantes, né? Aos olhos de Darwin. Mas os anfíbios e os répteis ocupam uma posição bem interessante, que estão considerando toda a teia trófica, toda a teia alimentar, eles estão no meio, né? Que eles comem muitos animais e são comidos por muitos animais. Diferente de uma onça pintada que está no topo e tem poucos predadores. E anfíbio, né? Preda muito bicho, também é comido por muito bicho. Então eles estão ali no equilíbrio, um equilíbrio no meio do equilíbrio, né? Novamente, um animal de topo cabeça também está no equilíbrio, é tão importante quanto os animais do meio. E por isso, né, por estar nesse meio, por outros motivos, né, pelo jeito de reprodução deles, que eles são tão diversos, são tão abundantes na natureza. Eu gosto da minha profissão de ser herpetólogo, porque é garantido ir para o mato, ir para uma viagem e ver um sapinho, pelo menos, uma armãozinha perereca, de vez em quando a cobra, em geral ver lagartos. Diferente do que você que trabalha com masto, por exemplo, mastofaunos, mamíferos, às vezes você vai pro mato, passa uma noite inteira no mato e não vê o bicho. Não vê, você vê uma pegada, uma arranhada na árvore, mas não vê. Então trabalhar com herpetos, com os anfíbios répteis é muito prazeroso por causa disso, por causa da biologia dos animais, né? Eles estão sempre lá, estão sempre presentes, estão em abundância, em geral. Qual é a maior importância na ecologia, assim, que você considera? Bem isso que eu falei, eles estarem no meio desse equilíbrio, mas principalmente com os anfíbios, eles são ótimos indicadores de qualidade ambiental, por conta dessa característica deles de ter uma pele sem tegumento e ter essa vida associada com a água, e também, na grande maioria dos anfíbios, tem um ciclo de vida duplo, né, que tem a fase de larva e de adulto. Eles são, por conta disso, eu vou falar mais um pouquinho, ótimos indicadores de qualidade ambiental. Então, por ter o ciclo de vida duplo, né, água e terrestre, eles estão tanto pegando as condições da terra, né, do substrato onde eles vivem, da água quando são jovens e, consequentemente, do ar. Diferente dos animais que já ficam na terra e tem pouco contato com a água, né, não dá para indicar se a qualidade da água é boa, tão bem quanto os anfíbios, por exemplo. Então, desde o girino ao adulto, você pode usar eles como bons indicadores de qualidade ambiental. A pele, né, eles são mais sensíveis, grande parte dos anfíbios são mais sensíveis às alterações ambientais por conta de não ter essa camada protetora que eu mencionei, né, de escama, pena e pelo, e também por conta disso, né, estão mais sujeitos aos poluentes, à poluição, novamente, a terra, na área e na água, e também por exemplo, a desidratação, o ressecamento. Então, um desmatamento, né, um corte de árvores, por exemplo, afeta várias espécies de várias formas, né, diretamente por causa dessa falta dessa proteção, ao qual não tem nada de errado com eles, eles são perfeitamente adaptados a essa não proteção que os outros vertebrados têm, né? Tem os peixes também, que eu não mencionei, as escamas dos peixes, mas que deixa eles mais sujeitos às alterações ambientais. Então tem animais, por exemplo, que precisam de um microclima de uma floresta perfeito, né? Que às vezes uma clareira de uma árvore caindo ali já é prejudicial para alguma população que talvez seja microendêmica ali, né? Eu consigo pensar num exemplo do pingo de ouro, que é um sapinho douradinho, que ele se distribui em ilhas. Então pode ter... Barulho aí, né? Pode ter uma... Vão atender lá fora. Não, tranquilo. Pode ter uma mata enorme e eles estão divididos pontualmente no meio da mata. Não está ao longo da mata inteira, não. Então, se uma árvore cai na região que eles... Uma árvore abre uma grande clareira na região que eles habitam, já é um grande problema para essa espécie, porque eles estão acostumados com o microclima ali. Os ovinhos dele estão acostumados com o microclima, por exemplo. Então, enfim, são animais, é o que eu admiro na questão dos anfíbios, a capacidade, o quanto que eles podem ser bons indicadores de qualidade ambiental, de diversas formas. Entendi. O Ricardo Costa Nalho mandou uma mensagem aqui no nosso chat,
falando assim, justamente sobre a criação desses animais, né? Os répteis, eles se apegam ao dono tanto quanto os mamíferos e aves? Não, 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 não. Olha, pode ter gente que vai brigar comigo aí, mas não se apegam. O que que acontece? Os anfíbios e répteis e os peixes, eles não têm um sistema límbico, que é um sistema afetivo que as aves e os mamíferos têm. É o que realmente você consegue ver um mamífero e tipo assim, entender que ele está gostando de você, que ele sente um carinho por você. Né? Então tem répteis, tem cobras, tem anfíbios que vão até você no momento X, né, e parece ser um carinho, mas na verdade eles estão, qual é a palavra? Vou falar acostumados. Acostumados a você ser um predador em potencial que deixou de ser um predador potencial, que você não oferece nenhum risco a ele, que está sempre alimentando, que nunca está oferecendo perigo, que mantém ele em segurança dentro do que ele conhece, que é segurança, né? Em geral, animal que nasceu em cativeiro e nunca esteve num ambiente aberto, né, na natureza, na verdade, e entrou pro cativeiro. Então, tipo assim, eu nasci assim, eu vivi assim, tá tudo tranquilo assim, né? Uhum. Por isso, inclusive, é mais difícil deixar um animal silvestre calminho do que um animal nascido em cativeiro, né? Porque eles sabem, né? Ele sabe de onde veio, ele conhece as raízes dele, né? Tipo assim, poxa, tá num local... Eu tava vivendo aí anos, 10 anos na natureza, de repente eu tô num local mais fechado, né? Dá pra entender o animal não se acostumar. Mas é isso, eles não têm um Não sistema... tem esse apego mesmo, né? Exato, é. Ele entende que é uma mão que alimenta, mas não é tipo assim, eu amo Mas meu dono, eu amo meu não parceiro. estabelece um sentimento, digamos assim, né? Exato, exato. Entendi. Ele também perguntou aqui, agora que até caiu a mensagem. Os axolotes, eles têm pulmões? Oxi, pergunta específica, mas tem. Tem. Eles têm aquelas brancas para fora, assim, né? Que são os Exato, pulmões. exato. O axolote é pedomorfose, isso, enfim. É o jovem que se mantém na fase larval e assim para sempre. Mas tem Uhum. vários jovens, inclusive girinos, que já começam a formar o pulmão ainda na fase larval, né? Que vai deixar ele funcional no momento que ele sai da água. Uhum. Então, é uma pergunta que me pega, assim, essas perguntas específicas, né? Mas tem, vou falar A que tem. E depois a curiosidade. gente confere no Google, tá? Quem falou, eu vou caçar você. A curiosidade, né, gente? Vão aqui mandando mais perguntas para a gente fazer para o Tiago, tá certo? Tem uma Então, pergunta Tiago, boa aqui da Andrea. Posso ler? pode sim. Ela falou assim: somente se a água estiver limpa tem sapinhos? Essa é uma pergunta muito interessante, porque não. Tem alguns animais que são pela presença deles, quer dizer que é um ambiente ruim. Olha isso. Não necessariamente assim, que eles também se adaptam bem a ambientes degradados. Então é comum ver, por exemplo, a rã-manteiga, vocês devem ter aí no Nordeste também, eu já vi que tem muita gente que não é só do Nordeste aí, mas a rã-manteiga tem no Brasil inteiro, diferentes espécies de rã-manteiga, e elas são costumeiramente encontradas em local que é meio detonado, assim, um brejozinho que tem um esgoto saindo. E está lá em abundância e tudo mais, enquanto outras espécies mais sensíveis não estão presentes. Então, às vezes, a grande abundância dela é um indicativo daquele ambiente não estar bom, né? Porque se ela estivesse num ambiente natural equilibrado, ela estaria em equilíbrio, né? Não estaria superabundante. E a ausência de outras espécies também significa que aquele ambiente não é bom, não está bom naquele momento. Aí tudo depende da espécie, então, né? Exato, exato. Você tem que conhecer muito da espécie, ou da família, ou do gênero, para entender um pouquinho sobre equilíbrio ecológico, sobre qualidade ambiental. Por exemplo, que uma coisa bem interessante é que tem todo mundo, em geral, entende assim, a fase larval, girino e adulto, né? Mas tem várias Uhum. espécies, mas muitas espécies mesmo de anfíbios que não tem girino, que eles botam o ovinho no meio da mata seca, no meio da mata, e desse ovinho sai uma miniatura do anuro, né? É o desenvolvimento direto. Então, daí já é um outro tipo de conhecimento que você tem que ter, e aquele conhecimento já ajuda a entender a qualidade ambiental de uma área de floresta, né? E não de uma área com água, né? Porque tem um outro tipo de espécie que não tem o girino. É um mundo. Uhum, com certeza, bem abrangente. Gente, já estamos aqui em 25 minutos de live. Vamos falar pela primeira vez a palavra-chave do dia, tá certo? Anotem aí. Tiago, quer dar as honras de falar nossa palavra-chave de hoje?
Eu quero. A palavra-chave é herpetorama. Herpetorama. Aí, gente, herpetorama. Então, quando vocês forem clicar lá no formulário, coloquem a palavra-chave corretamente, certo? Herpetorama. Eu vou até Eu posso. escrever aqui. Ah, muito bom, muito bom. E quando você escreve, eu falo que Herpetorama é um congresso que está sendo organizado pelo Herpeto Capixaba, que é o projeto que eu Uhum. fundei. E que, enfim, é para falar de herpetologia, para falar dos anfíbios e répteis, e vai ocorrer agora em outubro. Então a palavra-chave, pessoal, é um macetão para eu divulgar a Herpetorama, olha só. Aí, o merchan tá feito. Tá feito. Legal, Então, legal. Tiago, como é que funciona o trabalho da herpetofauna, né, em campo, para você trabalhar com isso? Bem, os anfíbios e répteis, eles ocupam, em geral, o mesmo nicho. Então, por mais que seja, que poderia ser trabalhado separadamente, em geral, os especialistas se especializam em anfíbios ou em répteis, são grupos, sim, que podem ser trabalhados juntos, né? Pode ser pesquisado juntos. Então, por isso estar no mesmo habitat, microhabitat, mesmo nicho, meio na mesma posição trófica, assim, as metodologias para captura são as mesmas. Então, muitos herpetólogos realmente trabalham com os dois, e se não trabalham com os dois, coletam os dois, ou capturam os dois, ou têm interesse pelos dois. Muitos, mas não todos. Então, você constantemente está alerta, está procurando tanto por anfíbio, tanto por réptil, né? E quando eu falo anfíbio, né, no Brasil, na Mata Atlântica, pelo menos, é sapo, rã-perereca e outras variações que não tem nem nome, por exemplo, pipa, que é um bicho mais aquático, e por aí vai, gia e etc. Tem, na Amazônia, vai ter as salamandras, e também tem as cecílias, né, ou cobras cegas, que são os anfíbios com forma de serpente. Uhum. Então, isso para os anfíbios. Para os répteis, você está sempre de olho nos lagartos como um todo, nas serpentes, serpente da terra, serpente da árvore, serpente do substrato, serpente aquática, semi-aquática, jacarés, os crocodilianos brasileiros, que tem todos os biomas, e os quelônios, que aí vai desde a tartaruga marinha, a cágado, tartaruga de água doce e os jabutis. Então, o herpetólogo que está Uhum. procurando tudo, ele vai para o mato procurando tudo isso. Então, com a experiência, com o tempo, você acaba ficando com o olho treinado para identificar tudo isso na natureza. É interessante que alguns amigos mais especializados, que trabalham mais com serpentes ou só com anfíbios, o olho puxa mais para esses bichos do que para outros. Então, às vezes, a gente está andando e com o olho mais genérico encontra um sapinho, um lagartinho, e ele encontra muito mais serpentes, porque o olho está muito mais treinado para serpentes. Uhum. É, Então, trabalhar com herpeto é algo mágico, assim, porque os animais estão presentes, você encontra na natureza mesmo, você não perde tempo. Você não perde tempo. É difícil você ir para o mato e não encontrar pelo menos um bichinho, uma espécie não alegrar a sua noite. E é muito diverso. O Brasil tem mais de 1.000 espécies. Aqui no Espírito Santo a gente está com 130 de anfíbios e 140, 120 de répteis. Tem que atualizar isso. Não, tá errado isso não. Mas assim, perto de 130 os dois. E muitas espécies ainda sendo descritas, né, no Espírito Santo. Papo de 130 espécies ainda sendo descritas, que a gente sabe que estão sendo descritas. Então é um grupo que você não só encontra natureza, mas que ainda há muito a ser conhecido, descoberto na natureza com relação aos anfíbios e répteis. Então trabalhar com herpeto é muito gratificante, você nunca para. Eu posso parar de coletar, né, parar de ir para o mato, procurar bicho, que eu tenho trabalho para 2, 3 anos para escrever, de tanto dado, tanta informação que chega o tempo todo. Comparado com os amigos aí que eu falo, né? Que mamíferos, se tiver algum mastozoólogo Uhum. aí, vocês entendem, né? É complicado. Você vai e monta um monte de armadilha para pegar os ratinhos, marsupiais, 100 armadilhas para pegar 3. E a gente, em 10 minutos de brejo, cansa, né? Tá com o ouvido, não aguento mais ouvir. Não aguento não, você aguenta, né? Mas, enfim, de tanto bicho que tem o tempo todo. E, aliás, é isso. A gente pode, tipo assim, tá uma trilha, tá 2 horas na trilha, viu 10 bichos. No final da trilha tem um brejo. Tipo assim, vamos pro brejo logo pra gente se satisfazer? Aí a alegria do herpetólogo tá garantida. Aí vê várias espécies juntas, né? Exato, exato. Mas aí Sempre. a não ser que o pesquisador ele esteja indo para ver uma única espécie, ele vai encontrar diversas outras, de qualquer forma, né? Exato, exato. Tem isso também. Mas aí eu acho que é para qualquer grupo, né? Uhum. Ir atrás de uma espécie em específico, em geral você não está indo atrás
mais comuns, você está indo em espécies mais raras ou mais especiais que precisam de informação. E aí sim, você pode fazer um campo de 6 dias e não encontrar o bicho. Mas, como você falou, você encontra vários outros, no caso, né, anfíbios e répteis. Com certeza. Parece que eu estou fazendo aqui um merchan também, assim, se torne herpetólogo, venha pro mundo, pro lado da herpetologia. Mas É pode mais ser. uma área aí para quem é biólogo, quem não sabe ainda o que fazer, é uma nova área aí para poder entender, conhecer, e vai que gosta e vira um herpetólogo mesmo. Exato. Ó, eu te digo para medicina veterinária também, o Herpeto Capixaba está com três ou quatro médicas veterinárias, são todas mulheres, graduandas e quase formando. E que a Herpeto também tem muito disso, dá para trabalhar com trabalho de reprodução, de recuperação de espécie rara ou espécie à beira da extinção, por exemplo. Aí você aprende, né, você usa o seu conhecimento de médico veterinário para criar um animal em cativeiro e reintroduzir a natureza. Então não é só para biólogo, não. Eu gosto de enfatizar isso, né? Para médico veterinário e para outras várias, para médico da saúde. Eu tenho vários não, perdão, mas alguns profissionais médicos que a gente faz trabalhos em conjunto por conta dos vários aspectos que a herpetologia pode ser utilizada na medicina, né? Na farmácia, né? Que nem eu mencionei no começo. Excelente. Então, Tiago, você já falou aí do herpeto capixaba, falou do herpetorama. Que tipos de projetos você já participou e quais você participa hoje? Vamos lá. Que eu já participei, eu além de pesquisador, sou consultor ambiental. Então eu trabalho muito com a consultoria e a consultoria me fez rodar o Brasil inteiro. Então não é um projeto, mas é algo da minha profissão que me permitiu viajar e eu gosto de enfatizar isso, que se não fosse a biologia, né, e essa minha vertente, que é a consultoria, eu não conheceria os biomas brasileiros, não conheceria um monte dos animais que eu vi aí, e não só de anfíbio e réptil, né? Mamífero, aves, por aí vai, peixes, por aí vai, insetos, invertebrados em geral. E aí de projetos que eu me envolvi, de pesquisa e tudo mais, na herpetologia, além do Herpeto Capixaba, que está quase deixando de ser um projeto e se tornando um instituto, eu vou falar um pouquinho dele, né? O Herpeto Capixaba foi fundado quando eu voltei para o Espírito Santo, em 2017, e estamos aí há 3 anos, e ele surgiu para preencher as lacunas de conhecimento dos anfíbios e répteis no Espírito Santo. Que por mais que desde o príncipe Maximilian, né, de Vidne Ovid, né, grandes historiadores europeus vieram ao Brasil, estudaram o Espírito Santo, acharam espécies, descreveram espécies novas daqui, ainda muita coisa a ser feita, né? Eu mencionei que cerca de 30 espécies estão sendo descritas atualmente, de anfíbios e de répteis, principalmente de anfíbios. Isso porque a maior parte dos estudos estão em unidade de conservação. E ainda há várias unidades de conservação ainda não estudadas, ou estudadas bem rasamente, né? Rasamente, bem levemente. Então tem muito para descobrir ainda, com certeza. Se não for espécie nova, história natural, dieta, né? Interação interespecífica ou interespecífica, por aí vai. Então o Herpeto Capixaba surgiu para isso e a gente faz um trabalho grande de difusão, né? De unir meio científico com a população local, porque eu acho que falta isso. Eu acho que cientista parece que faz ciência para cientista e não tem grande... Tem a sua importância, mas se a gente quer pensar em conservação, em preservação, em gestão do meio ambiente, né, e da conservação da fauna, enfim, de tudo que está abrangindo, a gente tem que fazer ciência para a população, né, para os tomadores de decisões, para os órgãos ambientais. Enfim, a gente faz essa ponte. Exatamente. É importante usar uma linguagem que seja acessível para todo mundo. Inclusive, aqui falando novamente de outra live, a live com a Beatriz Moraes, a gente falou bastante disso, de divulgação científica. Então, é muito importante que a gente use linguagens que dê para qualquer tipo de público, para a gente poder realmente conscientizar todo tipo de pessoa. Massa. Grande Bia, outra amiga também. Tô adorando que é isso, pessoas... Só gente fina, só gente incrível, espera. Somente brilhante, desculpa a piada sem infame. Fazendo live com vocês aí. O Senado está de parabéns. Tá. Pessoal, obrigado pelas mensagens. Tem as mensagens chegando aqui. Um amigo meu do México mandou uma mensagem, não consegui falar com o Pedro. Quando eu tô falando aqui, pessoal, desculpa, eu não consegui responder, mas tô lendo tudo. Valeu. Obrigadão pelas mensagens. Tem muita gente aqui falando.
Sim. Desculpa, com a minha mãe, acabei de achar uma lagartixa enorme nos comentários. Muito bom. Muito bom. E aí, o Herpédio Capixaba engloba vários projetos, né? Então, a gente está trabalhando, por exemplo, aqui com iguana. Iguana não é natural do Espírito Santo, então é iguana invasora. Estamos trabalhando com a lagartixa, foi ótimo. A gente está trabalhando num estudo que mostra a lagartixa invasora, né? Essa lagartixa de Paris é africana, com a lagartixa nativa. Então, se elas estão competindo, elas estão no mesmo local, num parque aqui perto. Elas estão compartilhando parasitas e bactérias e fungos, etc. E o mais interessante que a gente está escrevendo hoje, o projeto para submeter pedindo edital, é o projeto Surucucu Capixaba. Ele não foi oficialmente lançado ainda, mas eu posso falar para vocês aqui. A surucucu, pico de jaca, ela talvez esteja extinta no Espírito Santo. Então é algo que a gente está querendo provar que não, provar que está errado, que ela realmente existe em alguns pontos onde ela ainda pode ocorrer. Mas já faz algumas décadas que uma não é encontrada, nem por foto, nem por, achei uma aqui. Né? Os últimos espécimes são indivíduos que estão em coleções. Então a gente vai começar um projeto grande em busca da surucucu capixaba. É um projeto que a gente espera que seja, está visando ser nacional, né? Vai começar no Espírito Santo e que sirva de exemplo em outras áreas do Brasil, porque a surucucu é ameaçada. Não posso dizer que no Brasil, não tenho certeza agora, mas certamente em vários estados. E aí esse projeto está muito interessante, porque a gente vai sair do mundo do biólogo e só quero trabalhar com bicho e trazer a população para trabalhar com a gente. Porque nós acreditamos, né, que com isso a gente consiga desestigmatizar as serpentes na população local. Então vai ajudar não só o surucucu, mas várias serpentes que são mortas em vão, né, que as pessoas às vezes acham que são peçonhentas e mata. Né? A gente vai ensinar o que é peçonhento, o que não é peçonhento. E trazer isso também para nos ajudar a encontrar a surucucu. Então vai ser assim, pessoal, olha só, a gente está aqui trabalhando e a gente quer a ajuda de vocês. Então, você já sabe como que identifica, sabe onde ela pode ocorrer aqui nos arredores. Se vocês acharem, tiram uma foto, chama a gente na hora que a gente pega o carro e está aqui em 2h30, 2 horas. Então, envolver a população local em prol da conservação, no caso da surucucu pico-de-jaca, que é uma espécie guarda-chuva, né? No momento que a gente preserva uma espécie guarda-chuva, a gente está preservando várias outras, né? Está ajudando a conservar várias outras. Com certeza, tudo na ecologia interligado. Sempre tem, você acaba matando uma espécie, você está prejudicando outras e toda uma cadeia alimentar. Então, gente, se vocês por acaso encontrarem algum animal assim, não matem, chamem os órgãos responsáveis para poder tratar desses animais. Por favor, não matem, não matem. Às vezes as pessoas têm medo, fobia, nojo e nem sabem por quê. É uma coisa que eu sempre falo assim, se perguntem, por quê? Por que você sentiu vontade de matar? É medo mesmo? Enfim, é instinto? E eu falo isso, pessoal, porque a primeira serpente que eu vi, quando eu era adolescente, que eu vi algumas quando eu era mais novinho, meu instinto, né? Eu estava com meus amigos, estava num camping, para quem é do Espírito Santo, é o Camping Marataízes ou o Camping do Siri, veio uma cobra verde que hoje eu identifico que é uma Philodrus olferse, estava vindo assim. E meu amigo, olha isso, meu amigo tá de muleta, é até engraçado. Ele tava de muleta, eu tomei a muleta dele, ele caiu no chão. Eu tentei acertar a cobra, eu tenho que falar a verdade, né? Eu acertei a cobra, eu matei a cobra. E depois que matei, tipo assim... Ainda derrubou o amigo. Tipo assim, derrubei o amigo, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Tipo assim, e naquela hora mesmo eu tive a reflexão. Eu não tive um alívio, eu tive assim, mas por que eu fiz isso? Que horrível. Assim, eu lembro... Eu não senti que horrível, mas tipo assim, não fazia sentido. Tipo assim, ela tá morta, mas por quê? Não faz sentido. Meu amigo no chão, é claro que quando a gente é jovem, a gente riu dele, da doideira lá, mas é algo que eu reflito até hoje, assim, por quê? Né? E por sorte ou por querer, eu consegui reverter isso. Antes de entrar na biologia, inclusive. Espero que todo mundo tente, ou queira, ou pode conversar comigo, se quiser tentar. Vamos deixar de ter medo e, inclusive, inverter. Começar a proteger e conservar em vez de matar. Com certeza. O Túlio mandou uma pergunta aqui pra gente, que é: como você faz para não deixar os desafios da ciência em nosso país atrapalharem sua vontade e o amor de fazer ciência? Pergunta polêmica. Sim, é assim. Mas, eu, honestamente, não deixo me afetar. Eu deixei há algum tempo deixar de depender do governo. Então, eu não espero o governo fazer a parte dele, eu não espero
ter o governo para começar um projeto. Isso não é só meu, né? O biólogo é raçudo, né? O pesquisador é raçudo, ele trabalha com dinheiro do bolso, ele vai para o mato com dinheiro do bolso, ele ganha um dinheiro que é para que outros pesquisadores em outros países gastariam em um mês e faz durar 3 anos. A gente é bom nisso. Nem que como um miojo extra aí, que bota 5 no carro bem apertadinho com as malas. A gente já fez muito isso. Botar as malas até no pescoço aqui com o carro rebaixado para chegar no mato, para economizar combustível, para economizar viagem, enfim. Então, quase não importa o que está acontecendo, que o governo não está ajudando, que está cortando bolsa, a pesquisa não vai parar, a gente vai dar um jeitinho aqui, vai fazer vaquinha solidária, vai fazer herpetorama, vai fazer evento para gerar renda, para pagar a pesquisa do ano que vem. Então, a gente tem um trabalho voluntário ridiculamente enorme para conseguir que nossa pesquisa nunca pare, para que os alunos tenham dinheiro para ir para campo, para que a gente tenha material para comprar perneira, álcool, etc. Enfim, vai se desdobrando de uma forma para ter dinheiro para outra. É assim que a gente não para. O Herpeto Capixaba não para. Só se alguém segurar a gente. A professora Fábia Burgos até comentou aqui o milagre da multiplicação. E é verdade mesmo, porque eu também trabalho com pesquisa e a gente sabe que a gente está tendo cada vez menos recursos mesmo, mas a gente faz milagre quando tem. A gente faz um doutorado à parte, né, de administração de dinheiro. Com certeza. Tem que saber se virar mesmo. Exato. Tem mais uma pergunta aqui para você. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas para quem trabalha com herpetofauna? Principalmente em campo, né? O ser humano. O ser humano. Eu acho que para todos, e principalmente para as mulheres, encontrar um homem no mato, ou ouvir vozes no mato, ou estar perto, amostrando, né, fazendo um campo perto de cidade, é estressante, é ruim, mais do que você estar no meio do mato e o seu problema ser onça. Eu, pessoalmente, prefiro estar sujeito a ter onça no mato, não é nem ataque, né? É saber que tem onça por ali, que está vendo pegada de bicho grande, que tem jacaré na água, que tem sucuri ali do lado, do que ter uma casa com uma luzinha acesa e eu não falei com aquele cara que eu ia andar ali à noite. Para não levar um tiro de sal, para ele não vir roubar meu equipamento, que acontece muito com consultor ambiental. Muito, enfim, em algumas regiões do Brasil, não vou citar regiões, não, todas na verdade, né? Desde o sudeste ao norte, né? Às vezes, ficar indo muito ao mato, o pessoal já pega, como é que fala? Ele tá vindo todo dia aqui, para um carro aqui. Já tive carro invadido, roubaram coisas, né? Tem amigos que roubaram todo o equipamento fotográfico, etc. Nossa, então, o desafio é estar no mato, né? Sujeito a picada de escorpião, aranha, de serpente, de mordido de jacaré, de susto de onça. O problema de tudo isso é o homem. Para mim é o homem. Um caçador, mas não foi negativa, foi só... Eu tive que driblar, né, administrar. Eu encontrei com eles, deparei com eles, assim, eles não me viram chegando, enfim, foi... Opa, tudo bom? Eu sou biólogo, tô atrás do sapinho, da cobrinha, não quero saber de... Tipo assim, não quero dar problema, né? Deixei entender assim. Isso é ruim também, porque você tem que engolir seco, que eles estão tá trazendo um prejuízo para o meio ambiente. Naquele momento você não pode fazer nada por causa da sua vida, por causa da vida da sua equipe. O homem que é o problema. Você trouxe um ponto muito importante, realmente. Isso é uma parte que muito pouca gente comenta, né? Mas que o perigo mesmo de ter outras pessoas, como você falou, até inclusive para as mulheres, encontrar outros homens, assim. E a questão de, sei lá, né, roubarem, coisa assim, é realmente muito crítico, né? Realmente não dá nem pra gente controlar esse tipo de coisa. Terrível, terrível. Eu posso dar um exemplozinho de um trabalho que eu fiz antes da pandemia, em março. Eu estava saindo de uma área de Minas Gerais, aí parei na farmácia. Nossos carros são adesivados em geral, né? Carro de consultoria. Aí eu parei na farmácia para comprar um remédio, aí o pessoal assim, quem são vocês? A gente está vendo você passar todo dia aqui, né? Eu sou, enfim, aí explica, eu sou biólogo, trabalho com sapinho, cobrinha, etc. Sempre brinco, né? Aqueles bichos que todo mundo ama. Aí, eu falei, mas por que? Enfim, tento fazer uma educação ambiental rapidinho ali. E aí um cara falou assim, eu vi vocês no mato. Aí eu, como assim?
Eu vi vocês lá, eu tenho certeza que vocês não me viram. Tava lá no meio do mato, tal lugar aí, mas eu vi vocês lá. Eu vi vocês passando, voltando. Muito provavelmente um caçador que tava em cima, assim, e viu a gente passando e ficou quietinho lá e a gente não viu. Não sentiu cheiro, não viu nada, nenhum barulho. Foi e voltou. Se quisesse fazer alguma coisa com a gente, é feito. Que a gente não viu. Quem já tem esse costume já de viver, né, nessas áreas, realmente sabe se portar para não ser visto. Né? Exato. Do mesmo jeito que eu tenho história que eu fiquei escondido no meio do mato porque estava vindo caçador. Eu vou fazer um merchan aqui do Herpeto Capixaba. Tem as herpetirinhas, pessoal. E aí a herpetirinha... o herpeto perrengue. Então todos esses perrengues, tem 2 perrengues que eu já mencionei aqui que estão em forma de tirinha no Herpeto Capixaba. Então tem uma que sou eu e um amigo meu na graduação, em 2004. Recebemos um rádio falando, se esconde que tá vindo 2 caras fortemente armados. Era uma floresta urbana, que é cercada por comunidade. A gente estava na meiuca dela e os caras usavam a floresta no meio da noite para atravessar com droga, para atravessar com arma. E os vigias ficavam do topo vigiando. E eles passaram o rádio pra gente pra isso. Tipo assim, se esconde. E a gente ficou no brejo até aqui de água, tipo assim, meia hora para garantir. Vimos eles passando, tudo apagado. Enfim, tá lá em tirinha, quem quiser ver. É perrengue atrás de perrengue por conta do ser humano. Tá vendo? E, Tiago, no teu trabalho, você conhece alguma espécie que tenha uma necessidade de uma maior preservação, uma maior atenção do que outras? Sim, sim. E é um dos focos da minha vida, do Herpeto Capixaba, é procurar as espécies que são raras, espécies que estão desaparecidas há um tempo. Em geral, são as espécies que a gente chama de terrarana, ou, enfim, são espécies mais sensíveis que não têm o girino, não tem a fase larval. Coincidentemente ou não, também são os bichos da minha tese. Mas é que eu tenho um apreço maior, são anfíbios do gênero Squinoquinema, ou da família não vou especificar tanto que talvez o pessoal não acompanhe. Mas são as ranzinhas da mata, os pingos de ouro, o sapo-pulga, são os bichos mais de floresta mesmo. E tem vários deles que não são encontrados há décadas. Que eu já fui, acho que em Peró, em 2018, quase foi tido como extinto. E a gente falou assim, não, a gente estava num trabalho grande em Santa Teresa, vamos ver se com mais 1 ou 2 anos a gente procura uma espécie lá não é encontrada, não extingue ela ainda não. Claro, né, botando em pauta, né, com base no que tange a... Foi branco agora? Meu Deus. A gente usa os parâmetros da IUCN para dizer em que status de conservação está uma espécie. Então, com base na nossa experiência, no que a gente estava se propondo a achar a espécie, a gente falou assim, deixa como criticamente ameaçada ou com dados insuficientes, enfim. Então, fechando, são essas espécies que são raras ou que estão desaparecidas há um tempo que eu tenho mais carinho, mais cuidado, que eu boto os trabalhos para correr atrás. Ou as espécies que são invasoras, que pode estar trazendo algum mal para as espécies nativas. Né? Então, nisso eu já dei o exemplo da surucucu, que é uma espécie rara e desaparecida, e também já dei o exemplo da iguana e da taruíra, a gente chama de taruíra, que é a lagartixa de parede, que são espécies invasoras que fazem mal para os bichos nativos. E muito legal que o Bioespécies está aqui, que é o meu parceiro que ficou abaixado comigo no brejo, né? Enquanto o pessoal passava armado, né? Não, Brunão? Sufoco mesmo. Olha aí. Nosso tempo está acabando, mas ainda dá tempo para mais uma pergunta. Aqui o Leandro Alberto mandou uma mensagem aqui no nosso chat. Como é a visibilidade do ponto de vista social sobre um herpetólogo? Né? Falando um pouco, já puxando um pouco para o que você já tinha dito, né? Das pessoas que moram ao redor. Né? Como eles nos enxergam? Você diria isso? Como é a visibilidade do ponto de vista social do herpetólogo? Como é a visibilidade? Essa pergunta tem que ser melhor trabalhada. Vou tentar, eu vou achar aqui o que eu entendi. Olha, em geral, não sei se eu entendi bem, mas vamos lá. Quando a gente chega na comunidade, a gente se apresenta como herpetólogo e fala que a gente trabalha, em geral, as pessoas ficam positivamente impressionadas. Fala que a gente é doido e fala que a gente é interessante, né? Porque a gente trabalha com os bichos que as pessoas têm medo.
Então, com os anfíbios, né, que muita gente tem medo de anfíbio, de sapo, né, que xixi cega, que se, sei lá o que, se ele grudar em você, a perereca grudar em você, só sai na chuva ou quando a lua chegar em tal ponto. Tem muita lenda e mito, principalmente o pessoal do meio rural, há muita lenda e mito para esse pessoal. Então, quando a gente chega e fala que trabalha com esses bichos, que pega eles, né, que mostra foto no celular, que tira foto de pertinho, eles ficam, de certa forma, maravilhados, né? Tipo assim, como existe um profissional que se tomou seu tempo, sua vida para se especializar nisso. E é legal quando a gente traz o lado positivo dos anfíbios e répteis para esse povo. E eles ficam muito impressionados. É até uma forma que eu tenho tentado passar a conservação, fazer educação ambiental. Eu deixei de falar que os anfíbios e répteis são importantes por causa do equilíbrio ecológico, por causa da capacidade de ser um bom indicador de qualidade ambiental. Eu deixei mesmo. Porque isso, eu acho que se isso realmente funcionasse, e funciona, desculpa, né? Muito professor vai me matar. Mas se tipo, funcionasse, né? Eu acho que é o básico da educação básica, né? Falar isso, né? Que os animais são importantes para o equilíbrio ecológico. Mas se não tiver no dia a dia da pessoa, ou se realmente não impressionar, a pessoa não entende, não absorve aquilo. Tipo assim, cara, eu tenho que preservar esse mato porque ele tem sapo e isso é importante para mim num contexto enorme. Aí eu comecei o quê? A usar um outro método. Comecei a usar, olha como, deixa eu ver, o horário permite já. Olha como que os anfíbios e répteis são foda. Eles são foda, eles são impressionantes, eles têm esses mecanismos de defesa, eles têm essas características, eles são capazes de fazer isso e aquilo. E olha essas cores que linda. Você já viu essa espécie? Você sabia que ela tem no seu quintal? Esse bicho aqui da terra, você sabia que tem... Você achava que era minhoca, mas não é minhoca, é uma cobra. Ou então é um anfisbênio. Você sabe o que é um anfisbênio? Um anfisbênio é mais próximo do lagarto do que da cobra, só que ele parece mais uma cobra. E por aí vai. Então, essa forma de abordar tem trazido mais ainda respeito e admiração do povo, da comunidade local, quando o herpetólogo chega. Pelo menos da minha equipe, assim, a gente tenta abordar dessa forma. Tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Exato. Dá tempo de mais uma perguntinha. Vamos lá. Túlio mandou aqui pra gente. Qual dicas e conselhos você poderia dar para um iniciante em herpetologia? Vamos lá. Dica raiz mesmo. Pessoal, uma boa lanterna. Sem miséria com lanterna. De verdade. Quanto mais luz, mais bicho você acha. Não economize na lanterna mesmo. E outra coisa, não economize na bateria. Pior coisa do mundo é você estar lá no auge do campo e acabar a bateria. Você ter que pedir lanterna do outro, ou ficar na luz do outro. Com a luz do outro você pode... os dois não acham bicho, já começa por aí. Tem dificuldade de andar, um pode tropeçar. Então, minha dica de vida, assim, eu até brinco quando faço e-mails do material, assim, o que levar, pessoal? Lanterna, pilha e o resto. E é bom sempre ir com uma pessoa, né? Nunca ir sozinho também, porque se acontece algum problema... Perfeitamente. Regra de vida é ir com um parceiro para campo por N motivos. Seja para desatolar o carro, seja para ir tirar de um buraco, seja para você correr da onça mais rápido que ele. E uma outra dica que eu dou, pode ser uma lenda minha, mas funciona muito para mim. Quanto mais você se molha, mais bicho você acha. De verdade, assim. Tipo assim, tô com frescura de entrar no brejo, não quero molhar minha bota, meu pé. Não, pra mim, quanto mais se molha, mais se suja, mais bicho você acha, mais, tipo assim, você fica conectado com a natureza, você se envolve ali, você começa a pensar que nem eles, de uma forma mais poética, né, se me permite. Aí você acha o bicho de verdade. E com isso, quanto mais bicho, quanto mais você presta atenção no canto, falando de anfíbios, mais você vai tendo a imagem visual do animal na cabeça e mais o seu olho puxa, né? Você não olha detalhe por detalhe. Você faz uma visão geral e o seu olho já puxa. Opa, aquilo ali tem forma de sapo. Aí você vai ver, é um sapo de verdade, é uma cobra. Então, quanto mais bicho você vê, mais bicho você acha. A regra é clara. Com certeza. A vida de biólogo de campo é isso mesmo. É assim. E é muito boa, né, Amanda? Com certeza. Bom, Tiago, infelizmente nosso tempo está acabando. Falta aqui 5 minutos para o Instagram derrubar a gente.
Tudo bem. Você tem algum recado final aqui para dar para o nosso público? Pessoal, eu realmente faço merchan, todo mundo vem para herpetologia. Eu não tenho nenhum problema com concorrência. Eu acho que a gente tem que ter, na verdade, mais herpetólogos para descobrir mais os anfíbios e répteis no Brasil, no mundo. Então, eu sempre faço propaganda mesmo. Vem para o lado da herpetologia. Queria que o Herpeto Capixaba pudesse abraçar todo mundo. Não dá, mas com frequência a gente tem edital para coisa específica, edital para você entrar como um todo. Recentemente, por exemplo, teve edital para revisores, né, de matérias, enfim. Então, venha para o lado da herpetologia. E se você quiser realmente vir, mas não der para entrar em um projeto nesse momento, você fica à vontade para conversar. Eu estou sempre à disposição. Eu posso demorar para responder, que às vezes chega muito mensagem, fica atolado. Eu realmente sou um biólogo que está fazendo pesquisa, está fazendo consultoria mental, está escrevendo edital para o projeto. Então é muita coisa acontecendo na minha vida ao mesmo tempo. É por isso que eu sou meio agitado, como vocês estão vendo. Mas eu vou ter muito prazer e carinho em responder qualquer dúvida sobre herpetologia. Tenho um prazer enorme se você mandar uma foto de bicho, um anfíbio réptil, para identificar. As pessoas mandam muito mariposa, não entendo por quê. Eu sempre falo... Por quê? Por que eu? Mas manda, vontade, por curiosidade. Tô aqui lavando roupa e achei esse bicho, manda pra mim, eu vou ter prazer em ajudar, falar um pouquinho do bicho, você posta e faz a educação ambiental você mesmo. Enfim, estou à disposição. É isso que eu queria deixar no finalzinho. Excelente. Bom, Tiago, eu transmito aqui todos os elogios aqui do nosso chat. Muito obrigada em nome de toda a comissão organizadora do Cenas. Foi ótimo. Eu que agradeço o convite. Foi um prazerzão mesmo, de verdade. Gostei. E até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima. Tchauzão. Tchauzão, pessoal. Valeu pelas mensagens. Tchauzão. E, gente, quem ainda está aqui na live, lembrando que agora, assim que terminar, vão lá na bio do nosso Instagram, preencher o formulário corretamente. Hoje está iniciando o 3º mês de Cenas para receber o certificado. A palavra-chave de hoje é herpetorama. E vejo vocês novamente próxima sexta. Tchau, tchau, gente. Tchauzão. Tchau, gente. Valeu pelas mensagens. Tchauzão.